Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, a principal informação do dia. Circula muito forte agora também no Rio Grande do Sul, não é só mais no Rio de Janeiro, de que Renato não é mais o técnico do Grêmio. Não foi anunciado nem no Rio, porque tem eleição lá dia 8, nem em Porto Alegre, porque tem jogo domingo aqui, mas a imprensa de lá e a imprensa daqui já dão como favas contadas que o Renato está fora do Grêmio. Ou seja, o Grêmio a partir de hoje já estaria procurando um novo técnico. Roger, que tem um outro projeto, até vou mandar uma mensagem para o Roger depois aqui, ou tentar ligar para ele, tem um outro projeto, não estaria propenso a assumir o Grêmio agora. E aí, Cassia Carpes, Jário Cuba, Maurício Freitas, eu acho que todo mundo vai convergir para um nome só. Aliás, dois nomes. E ambos já tiveram passagem pelo Grêmio. Um nas divisões de base. Thiago Nunes. E outro como atleta. Eu? Pegadinha do Recão. Pegadinha do Requita. Pegadinha do Requita. 50% eu acertei. Boa tarde a todos. Ah, não, mas eu achei que tu estava mais esperto. Tu já perdeu 100 quilos. Não, vamos diminuir. Não vamos mentir pro telespectador. Não pode perder a memória. Não pode perder a memória. Não. Eu acho que tu perdeu um pedaço da memória nesse processo. Seria a campanha Cassia 2019, não? Não, o Cassia podia ser. Exato. Cassia é austero, preparado. Ex-atleta. Ele até larga a Assembleia. Ex-atleta e ex-técnico do Grêmio. Cassia Carpes. Um é ex-técnico das divisões de base e o outro é o ex-atleta do Grêmio. Vou piorar só a vida de vocês. Vocês estão muito devagar. Mas eu vou dar mais dicas para vocês matarem, vocês não vão matar. O telespectador vai começar a mandar recado. Não precisa. Falam muito no Roger, né? Mas aqui, ó, eu vou dar mais uma dica do outro. Só sobraram dois nomes. Jogou com o Filipão. Com o Filipão na época. E foi campeão com o Banguzinho, jogando no Banguzinho. Não é o Arilson do Emané, por acaso. Dorival Júnior. Então, que está lá no Flamengo. Fazer uma troca com o Flamengo? Eu acho que só tem foi meu atleta. Foi meu atleta em 93, quando fomos campeões. Aqui no Grêmio. Era chamado só de Júnior, né? Era um dos volantes. O Dorival. O nome de guerra era só Júnior, né? Claro. Isso. Era um dos volantes. Então, depois continuou com o Gente Filipão. boa, Então foi atleta do Cassia. Então eu acho que piorou a situação, porque o Cassia tinha que lembrar disso. O Lisca tem mais chance de ser um técnico que o Dorival. Tu disse só categoria de base. Não, o Lisca pode ser um terceiro. O Lisca tem mais chance que o Dorival. Não, mas por ser vermelho, os caras já vão misturar os assuntos. Vão dizer que ele é vermelho demais e não tem nada a ver, né? Não, metade da família é vermelha, metade da família é vermelha e metade é azul. Eu quero aqui até defender o Lisca. Com o perfil que o Lisca tem, ele não é de ninguém. Ele nem pode ser. O Lisca é um homem de opinião, um homem firme, é um treinador correto, lutador. Bom, o cara quando começa a definir que é do time e tal... mas ele não define, Exato, mas não adianta. É que nós mas nessa eu tô na linha do Maurício. Eu acho que ele... Eu acho muito improvável o Dorival Júnior. Não, Dorival pela campanha no Flamengo, por ser experiente e por lançar jovens. E é identificado com o Grêmio, é uma boa pessoa, um caráter muito importante. Eu acho que é um bom treinador, hein? Dorival. Ele sai valorizado do Flamengo. Ele tinha o contrato. Tem o contrato até o final do ano só. O Flamengo dia 31 de dezembro. Agora, confirma-se aqui, eu ontem já devia ter falado sobre isso, a tese mais esdrúxula que tinha no futebol, e para ver o que é o descalabro hoje das análises. André Jardine só ficaria no São Paulo se fizesse um mau trabalho. Eu disse aqui. É incrível. Porque se fosse bom o trabalho, o São Paulo ia para a fase de grupos. Sem dúvida. E aí um cascudo ia treinar. Exatamente. Como agora seja o que Deus quiser. E falou mesmo. E aproveita. Mas quando ele foi efetivado, Cassia, ele tinha chance, ele só dependia dele para ser... Ele tem chance ainda. Não, mas ele só dependia dele para estar na fase de grupos. Mas esse era ganhar... Não, ele fez uma campanha pior que a do Diego Aguirre. O São Paulo está indo para a fase de grupos por causa do Diego Aguirre. Mas esse é o tamanho... Para Libertadores. Para Libertadores. Cuba, mas esse é o tamanho do São Paulo agora. São Paulo não tem mais aquele tamanho para contratar treinador. O time... Esse que é o grande problema do futebol brasileiro. Botam tudo na culpa do treinador. Quem é que não sabia que o São Paulo era esse time? O treinador ia mudar o quê? O São Paulo já vinha rateando há muito tempo. Já não é mais aquele poderoso time de dinheiro que comprava jogadores jovens, tirando da dupla Grenal ou tirando do time do Rio. O São Paulo invadia o território
do co-irmão e comprava, o São Paulo pagava. teve um momento no país Sem que dúvida. era sem dúvida o maior clube do Mas do ainda, Brasil, né? hoje entrevistei o cara da Pluri, ainda é dos 4 que mais fatura. Tu vê, Flamengo, Palmeiras, a marca São Paulo é muito Corinthians e forte. São Claro, Paulo. E é a terceira maior torcida do país. do Brasil, exatamente. Palmeiras a quarta. Exatamente. Querem saber mais? Meu Botafogo está lá atrás. Já foi. Botafogo Santos tá. já foi. Quem é que tem mais torcida, o Botafogo ou o Ceará? Não, no Brasil é o Botafogo. Botafogo. É, a nível Brasil. é. Nível Brasil, acho que sim. Ceará é um clube muito O local, Botafogo né? Não, tem de 2% a 3% sempre É. cravadinho no país. O Ceará tem muito simpatizante, especialmente aqui no Sul, pelo Lisca. É, também tem isso, O né? Lisca é uma figura. É. Agora, Carismática. né? Cassia, Thiago Nunes, Dorival Júnior ou Lisca? 3 perfis completamente Totalmente diferentes. diferente. Bom, tem que analisar o que o Grêmio quer. Eu acho que o Renato não fica, e ele até nem é bom, né? Que o Renato aqui fica a hora que quer, volta a hora que quer, se ele quiser. É Será? identificado com o Grêmio. Mas ele não fica agora, eu não ficaria, estou dizendo que eu não ficaria. O que ele vai tirar mais desse time do Grêmio? Ele vai ter que fazer uma mandar renovação de embora elenco. jogadores que ele contratou. Ele vai ter que pedir para não renovar jogadores que ele adorava, mas que embora não jogasse, eram, como dizem, bom de grupo. Se diz muito bom de grupo, tem que ser bom de futebol, não é bom de grupo. Marcelo Oliveira é o segundo. exemplo. Então, cada vez que ele tirar um, ou se tirasse um, Renato me ralou. Hoje os atletas vão para o WhatsApp, nos grupinhos. Pô, o Rec me queimou, o Cassiel lá me queimou, o Cuba me queimou. Ah, o treinador é desgraçado, mas bota a jogar. Então é tudo assim. Né? É uma linguagem bem mais chula ou menos deles. isso, né? no Mas mundo fechado. o Renato não teve nenhuma crise com o jogador. Sim, mas aí... Mas agora ele teria esse agora, se ele embate. tirasse, ou tu acha que ele ia ficar com a mesma estrutura? Porque não tem como ficar mais. como é que Já o venceu. Renato estando, ele vai chegar pro Léo Moura, pro Marcelo Oliveira, que é o cara de Douglas, grupo, pro Douglas, Cícero, e dizer, olha, Jael, não quero mais assim, ofertas. Exato. Entendeu? E É não precisa complicado. nem dizer. Claro. Vão dizer que Exatamente. vão botar na conta do Renato, porque o Renato que manda no Grêmio. Exatamente. O Renato que, No que sentido- trouxe que eles. trouxe É eles, diferente, né? por exemplo, da situação do Fernandinho, que sai ano passado, só que o Renato recupera o Fernandinho, não é o Renato que contrata o Fernandinho. Sim, o Fernandinho tinha um contrato de 5 anos com o Grêmio. O Maicon até o quê? O Maicon também não foi o Renato que contratou, mas foi ele que contratou, indicou e contratou o Cícero, o Jael, e por aí vai. Pediu renovações de atletas. Ele teria um embate, ou ele teria um atrito nesse momento com Bruno o grupo, Cortez. porque alguém tem que fazer esse E ia choque botar de... na conta do Renato. O Renato não deu E- foro. e o Grêmio- O Renato acha que tem que mudar o grupo. E o Grêmio, com a tua experiência, esse grupo do Grêmio, pelo menos os principais, né? A gente pega, eles vêm de 3, porque o Maicon já está há mais tempo, o próprio Marcelo Oliveira é de antes, o Douglas é de antes do Renato. São jogadores que já estão há bastante tempo no elenco. O Grêmio está precisando dessa A renovação. grande pergunta, a renovação vem nesse sentido. O Grêmio tem condições de voltar a esse conceito de futebol do tic-tac, que foi bom em algum momento, ruim em outro, mas foi mais bom do que ruim. Sem dúvida. Porque foi garantir uma estratégia e um conceito de futebol que se falava, tinha que ser perpetuar no Grêmio. Mas isso é muito difícil, daí é prova. Porque tem que ter isso peças, depende né? dos jogadores. Exato. E o jogador cai o sistema tático. O Barcelona Os não jogadores foram consegue. vendidos. O Barcelona tá que com escolhe dificuldade. jogador Exato. que O quiser. Real Madrid agora Exatamente. com a saída do Ronaldo está penando aí, Exatamente. a pior. Então é muito difícil. Eu acho que o Renato não Seleção volta mais brasileira. esse nível. E seja Boca ou River que forem para o Mundial, olha, tem grandes chances do sul-americano finalmente voltar a ser Pois é, campeão mas do daí mundo. nós vamos ter um bagunceiro campeão do mundo. Bom, Se for o River Plate. não, aí eu concordo. Aí é outro lado, eu estava falando da É questão só a zona, futebol. o técnico É. que está suspenso. Aqui, ó, ontem o Marco Antônio Não, falou. que- o Boca já deveria ter sido declarado campeão, né? É. Lógico. Mas isso aí tem que. Mas no canetaço, O River se fosse jogou- o Nicolás Leoz, daria o canetaço. Mas Olha esse aqui, novo ó. presidente, ele não quer o definir Alejandro nada. não. Domingues, Olha aqui, ó. Não tem Teve moral. jogador Se irregular fosse país diferente, daria. Mas país É. com uma rivalidade desse tamanho. pipocar. Cassia, jogador irregular na competição. Não denunciaram, passou. Claro. Técnico atuando de forma fazendo o irregular. que quer. 2 jogos de suspensão e uma merreca de multa.
A torcida quebra o ônibus do adversário, dá causa para 2 adiamentos em 2 dias. Paga mico a nível mundial. Não, né? televisão envolvida, É. patrocinador envolvido, louco. jogadores envolvidos, torcida comprou ingresso, policiamento, os países chegando para o encontro do G20. Né? Tá, E mas aí, Rec, pelo amor de Deus, Rec, chega, né? Chega, vamos alguns ser chinelo defendem, assim no inferno. Mas alguns defendem que o River tinha que perder o título no tapetão. Manda o Grêmio pra lá e pronto. Pelo que a torcida fez. Só que muitos dos que estão defendendo isso, de que o River tinha que ser punido no tapetão, foram contra quando o Grêmio foi punido. Na Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Santos, no caso do racismo. É ação da torcida igual. Por que em um caso a gente é contra e em outro a gente é a favor? Porque um machucou o olho do jogador, beleza, mas foi fora do estádio. A culpa é da polícia, não é do clube. Não, mas tem em regulamento isso, né? Que o entorno também é responsabilidade do clube. A gente não sabe exatamente quanto Não é que do esses entorno esse regulamento da Mas o da Conmebol, somatório né? do River Esse é o detalhe. E é tem Mas, Rec, indefensável. o so- Indefensável. o somatório Botaram do- jogador irregular, técnico irregular, torcida irregular. Mas o- Pô, para aí. o Só jogador- falta cair o estádio agora. daqui a o Rec pouco. fez uma bater na pergunta. madeira, ninguém O quer Rec isso. fez uma pergunta, e nós já estamos no outro assunto. Ele fez uma pergunta e vamos posicionar. É. Eu traria, se é para mudar, e o Grêmio precisa mudar, eu traria o Lisca. É. Tá? Se é para deixar como está, mas é muito difícil, seria o Dorival. Então eu sou mais Lisca. Se fosse, porque taticamente o Lisca entende mais do que eles. Thiago Nunes, tu não vê a possibilidade. O Lisca é muito bom. inexperiente ainda. É, né? O Lisca, Thiago. taticamente, Forma conhece o time mais do que rápido. ele. Exatamente. Sim. O Thiago, é inteligente. o Thiago Nunes Já pegou o vai time. direto ao ponto, eu quero um time assim. É isso aí. É, O Thiago os Nunes outros vão pegou o time tatear, pronto. vão querer copiar dos outros, entende? Então o Lisca é mais incisivo. Ele taticamente, experiência tem mais que os outros, ele taticamente organiza o time melhor. É só o Grêmio dizer, o que vocês querem? Ele vai dizer, ó, contrata um jogador assim, outro assado, a diretoria vai, ajuda, pá, e o Lisca. O Lisca é louco, mas não bota dinheiro fora. Não. Já tem que trazer o Não. Juninho Quixadá aqui. Traz o Samuel Xavier, que é melhor do que o Madison para ficar no banco. É Não, isso aí. isso sem dúvida, né? Ó, É o... Quantos anos tem o Quixadá? Nós olhamos esses dias aí, tem uns 28, acho. Ele jogou no exterior 27, e 28, e fez bastante gols. Será que esse jogador, ele é um jogador preciso no time do Ceará? Caiu depois que ele saiu, né? Mas é um jogador extraordinário. Eu vi esse cara jogar contra o Grêmio aqui. Encheu. o Quixadá é 8'5", ele tem 32, faz 33 Ah, não, anos. já é um pouco mais. O Grêmio já tá cheio de mas velho, é. bota mais um. É, já... Não, Claro. e o Grêmio Mas tem tu que se desfazer de tu alguns troca o velhos. Cícero pelo Quixadá? Troca. Troca. Tá respondido. O Cícero tem a bola aérea. Mas o Cícero tem 34. Mas depende eu acho muito. Que alguns pode ficar, Mas não pode depende ficar muito. todos. Depende Porque muito aí do que pesa o. na balança. Acho que o Cassé pegou bem. Vai depender muito do que a direção do Grêmio pensar Claro. de time, Nós de queremos jogo. repetir isso aqui. Exatamente, para olha aqui. 2019. O clima tem que ser de velório pela saída do Renato? Acho que não. Não, Acho que não. Porque quando se arrasta, né, Cassiano? Eu O torcedor teve- começa a virar o lado. Teve o presidente que disse para mim, aqui ninguém é insubstituível. E eu entendi, aceitei. E assim como ninguém é insubstituível. Eu estava no Rio, não. Nem ele era. Não são. Nem ele era. Pronto, aquele saiu. Nem ele era. No jogo Daqui a pouco ele saiu pior que tu. Nem sei quem foi. No jogo Flamengo e Grêmio, que o Flamengo ganhou 2-0 do Grêmio na semana passada, chegou a se cogitar. O Grêmio vai aguardar a eleição do Flamengo para aí saber se o Renato. Pô, aí não, né? Esperar até dia 8 uma definição, aí não. O Grêmio, eu acho que está se definindo, tem que se definir, seja para ir embora, seja para permanência. Tem mas um aspecto- domingo, segunda-feira, e encerrou. Tem um aspecto pro Renato. O Renato, se é do Grêmio fizer a mesma coisa, já fez. Tá? Se ele mudar, cai. Então, no Flamengo, ele vai ter a oportunidade de conceituar um tipo de treinador que entende taticamente futebol. Caso contrário, ele vai ficar sempre no Renato é motivador, o Renato é amigo do jogador. Pegou Não, o projeto pronto do Roger. exatamente. Então, eu acho que o Flamengo Agora- ele vai pegar o Flamengo, que já esteve pior na competição, vamos ser sinceros. O Júnior recuperou, Sim. o Norival recuperou o time, vai chegar bem, Libertadores. O Barbieri teve um início muito bom, mas depois caiu. Né? Então é o seguinte, o Renato vai para um clube que tem uma baita cobrança, que gosta dele, mas que tem cobrança mais do que aqui,
porque aquilo é mais, vamos dizer, fazer uma referência. Lá ele é ídolo meio do torcedor assim, mas um ídolo que passou no Fluminense também, né, que foi ídolo também no Fluminense. Aqui não, aquele é o ídolo de um único. Treinou o Vasco. Treinou o Vasco. Uns altos e baixos aqui e ali. Então, se ele quer chegar na seleção brasileira, que é o que falo, que eu acho que ele ainda não chega, vai chegar mais à frente, ele precisa ir para um time dessa natureza, do Flamengo. Cai e o fazer Tite. uma grande campanha. Hein, Cassiano? Cai o Tite se perder a Copa América? Não, eu acho que não. Eu acho que não, Depende porque do como, se né? contrataram isso. É. Se era para tirar na Copa América e queria um time novo, mas novo como? Nós não temos novidade nenhuma. Mas muito se falou Não mesmo. temos. Claro que talvez fosse um outro momento e a direção da CBF vai mudar agora para 2019, mas se falou muito no Mano, né? Ah, não, independente do que o Mano fizer na Olimpíada, o Mano será mantido. Terminou a Olimpíada, o Brasil ganhou a medalha de prata com o Mano naquele ano, 2012. Perdemos pro México. E logo depois foi demitido. Mas é justamente Damião, goleador da Olimpíada. Isso mesmo. Mas é 7 ju- gols. Mas o Brasil Mas é se justamente tornou isso, é o time como perdedor perde. em casa. É o como perde, exatamente. É o como perde. O Brasil se tornou time perdedor em casa. Nós perdemos Libertadores em casa. O Grêmio e o Palmeiras saíram eliminados aqui Copa no do Brasil. Mundo. Copa do Mundo, tomamos 7. Todo mundo vem aqui e faz festa agora. Maracanaço não tem também. Sim, Show de história com ela. Exatamente. Então tem só. Ganhamos a Olimpíada do time C da Alemanha. Não, e a Alemanha que conseguiu ser rebaixada agora na Liga das Nações da Europa, né? É que para nós. E que aqui estamos- LOL tá precisando naquela dar uma renovada. época- Foi Não, rebaixado agora. Naquela sim. época estava no alto. Não, sim. Não, Mas ali Olimpíada- começou a descendente. E a Olimpíada, realmente, isso ela veio com uma equipe, Mas- não era nem a principal da idade. idade olímpica. O Barreca e Maurício, o que nós sabemos do que o Brasil quer sobre a nossa seleção? Que estilo de jogador, que biotipo, que nós temos com Cassiano, tu não tá pedindo demais. tem né? jogador. Mas eu sou quer planejamento, eu já vi. Cassiano. Não, mas por Tu exemplo, quer organização no futebol o Rec brasileiro? é isso? perguntou se o Tite cai se perder a. Olha, se ele tiver um planejamento para a próxima Copa, tipo de jogador, agora começa toda hora, bota um, bota outro, ele vai passar 4 anos tendo um baita salário, mas nós não vamos ficar sabendo o que o Brasil quer da sua equipe. Que tipo de jogador, que tipo de... O que nós temos atualmente aqui no Brasil é baixo. O que nós temos fora, alguns estão envelhecendo. Esse é o grande X da questão. O trabalho do Tite está indo tipo de esquema para tático ele quer? 2 anos, né? 2 anos e um pouquinho na seleção. Alguém sabe o 1 ao 11 da seleção brasileira? Vamos usar essa Mais ou menos nomenclatura. na linha que eu puxei. Eu preciso saber. A gente exemplo, sabe uns 4, 5, 6 que que Não, são... antes que da Copa Copa do até Mundo. se sabia. mas agora... É que acho agora é o início de um novo ciclo. Agora, mudou bastante. ele não tem, por exemplo, Daniel Alves é ainda o nosso melhor lateral direito. Sim, mas ele Concordamos? vai ter Só que condições ele na não Copa? Só que aí é que tá. A gente não Marcelo pode cobrar vai ter dele condições na saber Copa? hoje, esse 1 ao 11, no time ideal de brasileiros, Marcelo e Daniel Alves são titulares. Pensando no hoje, se eu quero ganhar hoje. Agora, se eu quero projetar 4 anos, eu não tenho como saber quem são os laterais. Me digam quem é. Nós levamos na Copa do Mundo complicado, Fagner e complicado. Danilo para Tem lateral outro direito. detalhe, por exemplo, seleções de base, tu não vê falar, quando vê se decepciona, quando vê tu não ganha nada, ou quando ganha não se revela jogador, ganha o título, mas não tem 3 ou 4 que digam o seguinte. Então, isso é planejamento. É o que vem lá da base na seleção brasileira e vai Mas chegar. e a dona CBF na é Copa capaz do de Mundo. fazer isso? Exato, e os treinadores também. Ninguém quer saber dele. Esse é o problema. Então não adianta. Eu tenho muita dúvida se a seleção brasileira se ela vai ganhar alguma coisa num médio Sim. e pequeno prazo. Eu não vejo nenhuma visão nesse sentido. Nós jogamos muito pouco, né? Nossa. A gente vê os jogos da seleção, não Ah, aparece. tu não tem um conceito sobre futebol, o- tu não se identifica com o jogador, nós não temos mais essa Nós não identificação. sufocamos adversário nenhum, Não nem conseguimos. o Camarão. Os outros vêm aqui dentro e correm mais do que nós, jogam mais do É? que nós, lutam mais do que nós. Mas se a gente pegar a própria Copa do Mundo, seja em 2014, claro, depois a gente viu o 7-1 lá na semifinal, mas mesmo a campanha até ali e depois essa Copa do Mundo 2018, nenhuma das duas, enquanto o Brasil ainda estava vivo na competição e seguindo, vencendo, enfim, mas era vitória 2-1 contra a Croácia, era 1-0 contra não sei quem, 0-0 com o México dentro do Brasil, sabe? Tava fazendo a campanha, tava avançando, mas tu não tinha segurança nenhuma que o Brasil ia ganhar. E isso foi. Copa. E esse ano da mesma forma. E Copa do Mundo é Copa do Mundo. Exatamente. Nós temos que ter um time para a Copa do Mundo, não para ganhar amistosos. Essa é a grande diferença. Perfeito.
Não, aquele conceito de O futebol Dunga, para ganhar títulos. naquela arrancada dele, na segunda passagem, ele ganhava todos amistosos. Sim. Aí quando começou o jogo pra valer, começou a sucumbir. Aí é porque tem que ver os outros. É. Os outros estão melhor do que nós. Nós temos que chegar a essa conclusão. Os europeus não são mais bobos. Eles são melhores do que nós, têm Muito jogadores tempo. melhores do que nós e tem esquema tático mais conceituado, mais definitivo do que nós. Quando chegarmos em 2022, que é a próxima Copa do Mundo, vamos fazer 20 anos que o Brasil não, E não outra vai ter coisa ganho uma que Copa. sumiu um pouco, E a última seleção sul-americana ganhou, né? Baseando no que diz o Cassiar, uma coisa que não se diz mais, né? O Brasil entra como favorito para ganhar qualquer competição. Isso já foi. Né? Hoje nós dizemos, Isso Não já podemos dizer mais isso. Isso já foi. isso já capaz de foi. nós dizer, nós entramos para perder a maioria das competições. Não, mas Rec, a gente não diz isso, mas na hora H de vamos montar quem são os favoritos da Copa do Mundo. Em uma lista com Não, mas 6 seleções, o Brasil vai estar. Tá bom, vocês seleções, aí, fala aí. Tem, mas tu vai indicar, vamos lá, quem são hoje os favoritos para ganhar a próxima Copa? Todo mundo vai dizer, é a Alemanha, é a França. São os mesmos. São sempre os mesmos, então É que eu o acho peso que da o discurso camisa. até Né? não vai mudar. Mas daí é o tanto. peso da camisa, né, Maurício? Muitos- Não é a bola. Muitos dos colegas nossos ainda na fase de comemorações. Só que os aqui, mesmos cresceram mais do que nós, é esse que é o grande problema. Também É. isso. Quem o Os mesmos cresceram mais do que nós, estão ainda jogando na fa- mais do que nós. Ainda na fase de comemorações aqui da nossa TV Ubra, de aniversário, festas de fim de ano, tá, foram fazer um passeio agora no Vale dos Vinhedos ali, né? E o nosso chuchuzinho, né? Com cabelo novo, no passeio. Pô, pra essas aí a gente Chuchuzinho não é foi convidado, passear né, também, Cassiano? é, Luiz? Chuchuzinho Foi, foi? foi. Com aquele cabelo novo dele. Não, o cabelo é o mesmo, é só a cor que deu uma, mas ele deu uma revigorada. Não, mas ele fez um negocinho, um cortezinho moderno. Cortezinho pegador, não, olha aqui. De corte pegador, tu entende, né? Não, tô fora, eu tô. Tá aposentado? Não, aposentado não, porque eu tô no Revigorex. Ah, bom, Não, o Revigorex não me deixa. me No aposentar. Revigorex com uma camisa da Via Condote não tem como estar pô, aposentado, aí né? já entra em campo de novo. Já voltamos. Muito bem, olha aqui, o D'Alessandro hoje fez uma frase estranha. Perguntado sobre eleições no Internacional e projetando também se ele ficaria no Internacional e tal, ele disse: se não acontecer nada estranho, ele estará no próximo ano. Claro, ele falou mal do Luciano Davi e ele, o que ele quis dizer de estranho é o seguinte: se der uma zebra e o Luciano Davi ganhar, pode ser que ele se incomode. Ou então uma outra coisa, ele ficou no ar ali, faltou um repique da reportagem, mas... Camisa 10 afirmou que todos no vestiário do Internacional precisam ficar ligados nas eleições, pois fazem parte do clube. Diz que fala sobre eleições, pois se importa com o Internacional. Tá bem. É a opinião do capitão D'Alessandro. Também é jogo jogado, né? Está falando sobre um jogo jogado. Eu acho que o torcedor mesmo que vai votar agora nas eleições do Internacional tem que se preocupar com a renovação do Conselho Deliberativo. Se houver um massacre, presidente, aí o presidente vai poder fazer o que bem entende. Que o presidente vai ser bem votado, nós sabemos. Que a chapa do povo do clube vai ser bem votada, nós sabemos. A chapa 2, que tem boa representatividade, é uma incógnita. E a chapa 10, que é uma chapa aguerrida, cobradora... Chapa 10, mas não quer dizer que tenha 10 chapas. Não, são 4. É, chapa 10, que é cobradora... Pulou do 2 pro 4 pro 10. Chapa Tem 1, 2, 4 4 e e 10. 10, A 13 e as outras não tem. Engraçado, não segue uma ordem, né? Não. Pulou pro 10. É cada pelo uma se histórico que inscreveu. eu Vota o número que quiser. Cada um se inscreveu com o número que desejava. Sim, era livre. E aí, pelo histórico de outras eleições. Como se elegeu como chapa 4, repete 4. Como se elegeu como chapa 10, Sim. Ou concorreu como chapa 10 para fixar na cabeça do eleitor. Quem são, dá para nós um perfil assim, quem são os comandantes dessas chapas? Na chapa 1 é o do comissário, né, que é o presidente Marcelo, junto É o com oficial. o Intergrande, que é o do presidente Vitório Pífero, que depois desistiu no meio do caminho. Né, que saiu, ficou sem movimento, estava no Intergrande, mas não estava. Né, o presidente Fernando Carvalho. A chapa 2 tem integrantes de vários movimentos, a chapa mais do I9 com coração colorado, tem o Sigma, tem o Luciano Davi, tem o Dani Dupin. É a chapa do É Davi, a né? oposição mesmo. É a oposição. É a chapa do Essas Luciano Davi. que concorrem também na majoritária. Isso. Então essas aí concorrem para renovar, 1 e 2. E aí vem a chapa 4, que é a chapa Não, um tem o Convergência do povão, também. né? Não, um tá o Convergência. Tá o também. Convergência Isso. também. E na chapa 10,
aquilo que eu estava dizendo, Porque, são conselheiros aguerridos. Porque tu jogou assim e fugiu do assunto. Por que chapa 4 é do povão? Qual é o sentido? Porque foi feita na arquibancada. É o povo do clube o nome. É o Trabalha mais sócios, né? com o conselho, então. Menos com a Não, cabeça e mais com o conselho. a cabeça é 1 e 2 só. É que na Não, por isso que eu tô majoritária é só quatro 1 e com 2. corpo só. 4 e 10 concorre só na proporcional. Sim, com o corpo. Só para o conselho. Só para o conselho. A chapa 1 é o Marcelo Medeiros, Luciano Davi, concorrendo um contra o outro para Chapas 1 e 2. 1 e 2. E as outras todas 1, 2, 4 e Buscando 10. colocar a gente do conselho. Quanto mais votos fizerem, mais conselheiros vão renovar em 150 nomes que o Inter vai renovar. Tem que ultrapassar a cláusula de 15%. 15%. Isso. Então tem que É o fazer mínimo. uma votação interessante. Por isso que eu estou dizendo, porque o outro é jogo jogado. Então, o que o D'Alessandro está falando em termos de candidato a presidente, mas já tem Seria uma surpresa absurda, o Luciano Davi. Mesmo com todo que- respeito ao Luciano Davi. Mesmo que tivesse anunciado a saída do Rodrigo Caetano, não perderia a eleição. Pode influenciar Perder um percentual. no pensamento do torcedor mais ligado de que uma hora o cara é salvador da pátria, na outra hora o cara é prescindível, na outra hora o próprio Rodrigo o D'Alessandro, que comenta tudo, né? Disse hoje que o Rodrigo Caetano foi importante, mas os jogadores de Odair é que classificaram. Quer dizer, então parece coisa, tudo meio treinado. Orquestradinho. Parece. Né? Por isso que eu estou dizendo, e disse hoje na Rádio Grenal, depois da entrevista do D'Alessandro me reforçou. Eu não sei se o Rodrigo Caetano vai ficar no Internacional. Eu acho que nem a direção do Inter sabe. E acho que nem o Rodrigo Caetano sabe. Porque o acordo era para falarem depois de Internacional e Paraná, sobre o interesse do Atlético Mineiro. Mas como eu furei todo mundo depois do jogo do Internacional contra o Fluminense... O Marcelo Medeiros deu uma entrevista ontem Não, mas garantindo o Caetano. Mas aquilo ali é o seguinte, o presidente Marcelo Medeiros está seguindo o mesmo caminho do presidente Vitório Pires. Ele escolhe o prefixo esse, que é o prefixo amigo. Esse é o problema. Hoje parece que ele vai falar na Grenal também à noite. Mas o primeiro, eu acho que é ele até que liga e pede para falar. Mas Porque não é possível. Aí o presidente liga para dizer que o Rodrigo Caetano vai ficar. Tá, e se o Rodrigo Caetano pedir o mesmo valor que o Atlético está oferecendo? Eu não sei como é que está escrito no contrato. Se o Caetano sair, tem que pagar uma multa alta. Aí o contrato foi bem feito. O Alexandre Matos, que é o 220. Diretor, isso aí, o diretor executivo do Palmeiras, campeão brasileiro, renovou por 220. Por 3 anos. Como é que a dupla Grenal hoje, nos vestiários, vai muita gente gosta da opinião, esse diretor fechou o vestiário para ele, fechou o futebol para ele, teve mais independência. Eu acho que não tem essa autonomia toda, Cassiano. Sendo honesto, eu acho que não consegue ter o diretor executivo ter essa autonomia toda, que nem o Cassiano disse, fechar o vestiário para si. Não, eu acho que tem muita gente não, eu acho que até o diretor executivo está chateado porque algumas cláusulas, algumas combinações não foram cumpridas e, como diz o Cassiano, tem muita gente dando palpite. É isso aí. E esse é um dos motivos que assusta o Rodrigo Caetano. Né? Além da proposta alta do Atlético Mineiro. Agora, também no Atlético haveria uma divisão entre querer e não querer o Rodrigo Caetano. Um diretor é que não gostaria de contar com o Caetano. Os demais na diretoria parece que quase chegam em um consenso. Então, é essa a situação. Né? Mas eu estava só para concluir, não vou mais falar de política. O importante no Inter hoje é a proporcional. O interessante seria que entrassem as 4 chapas para o bem do Internacional. A chapa 10 que eu estava falando é uma chapa que cobra, que incomoda, que lá para plaquetear, lembra que deu na época do presidente Odoni? Alguém assim, né? A época do presidente Odoni, Exato. passava tudo que era troço lá. Assinaram tudo que foi aditivo. E depois escorraçaram. O presidente Odoni? Sim. Porque aí... Mas aí foi o torcedor, né? O torcedor eu ia muda dizer, o conselho. O conselho também, num caso desse, o conselho se manifesta. Muita gente era amigo do Paulo Odoni enquanto estava por cima. sim. E depois abandonaram. Os amigos do poder sempre... Se bandearam, como diz. Na eleição histórica, Odoni e Koff, a gente lembrar, o Odoni ganha no conselho. E o Koff é que ganha no pátio. Para ter essa base. Mas é que o que eu digo, Cassiano, dessa situação é porque no Grêmio, se pegar essa última eleição, o conselho é renovado antes da eleição majoritária.
Então, as eleições, elas são... Não é que nem no Internacional. No Inter, hoje, é o conselho antigo, os conselheiros que deixam o conselho no final do ano, é que votam para presidente no primeiro turno. No Grêmio, não. No Grêmio, primeiro tem uma eleição para o conselho. Beleza, os novos conselheiros agora votam para presidente. Por isso, existe essa diferença nessa parte política da dupla. Bom, olha aqui, ó, Leandro Damião ausente mais uma vez da atividade. Dudu passa por cirurgia e passa para 5 meses. Damião fica. Não sei, eu não pagaria 400 mil também por não. reserva. Eu acho que não. Mesmo? Quem é que vai parar? Dudu, lateral direito. Veio do Nem me Figueirense. lembrava, Do mas Figueirense, né? pensei que era o Dudu do Palmeiras, o Dudu tá não, contratando. Não. Que foi, aí tu vê que, já que falei em Dudu, do Palmeiras, se tornou o melhor jogador do brasileiro. Olha como está o futebol brasileiro. Verdade. Concordo em gênero, número e grau. Eu tive que É votar um jogador bom, mas explicando. para ser o Palmeiras, melhor, o craque, Votei explicando que o Paquetá não fez um campeonato completo. Muito Aquele alto e jogador baixo. do Atlético Mineiro que começou bem, que foi emprestado Casado. pelo Palmeiras. o Roger Guedes. Roger Guedes saiu antes. Sim. O Nico Lopes foi assim. O Luan teve Dourado um foi ano baixo assim. pra caramba. O Luan foi assim. Everton foi assim. Aí Não Dudu. teve, sim, time campeão foi. Fez bastante gol também. Olha aqui no Grêmio, última semana de treinamentos. E aí tem que ter o foco aí para tentar o G4. Novela Renato, na verdade, evoluiu, né? No Rio se dá como certa a saída dele. E esse zum começou também aqui em Porto Alegre. Mas haverá, segundo se diz, mais uma reunião. Não sei se o presidente vai querer agora, né? Depois de vazar do jeito que está vazando, que ele vai embora. Papo é que a reunião é amanhã pela manhã, né? Pois é, mas e aí? Mas uma reunião só pra dizer, não vou ficar. Então não precisa. Isso todo mundo já sabe. É um WhatsApp e deu, né? Porque Bom, também... mas eu chego a essa conclusão. Se isso que está vazando no Rio for verdade, o presidente do Grêmio já sabe que o Renato não vai. Sim. Eu duvido que o Renato, com toda claro. vai fazer uma coisa dessa pro Grêmio. Ele Não, já comunicou a diretoria. É isso Por que eu isso tô que dizendo, essa não precisa da reunião, né? Por isso que eu estou passar dizendo. Por isso que eu estou dizendo, não. Reunião para quê? Não precisa da reunião. Vai dizer, olha, o senhor Fazem foi muito reunião, não evolui nada, porque não tem o que evoluir. querido. Pode ser para falar da estátua. É que nem a reunião da Comebol lá, que ela se Pode ser. reuniu pra Se o dizer que Renato vai não adiar ficar a dessa... partir de domingo, até a estátua vai ser contestada. Futebol é assim. Não, mas vai sair a estátua. Não vai. estou dizendo que não vai sair, estou dizendo que vai aparecer Não, uns contestadores. Se tivesse que passar a tramitação ainda pelo Conselho, não seria aprovado. Porque ninguém é maior que o Grêmio. Mas da situação da estátua, ela não foi instalada ainda e não tem data. Daqui a pouco, se o Renato sai, a estátua fica pronta. Na próxima vez que ele vier treinar o Grêmio, porque ele virá, em algum momento já tem a estátua pronta para botar. Meu Deus. Pois é. Luan inicia novo tratamento contra a fascite plantar. O jogador está fora do time desde 14 de outubro, devido ao problema na planta do pé. Direção gremista apresentou números favoráveis. Mas aí eu te pergunto o seguinte, o Luan, como ele não está jogando, vai fazer toda essa história disso aí, ele volta antes a se apresentar em janeiro? Se ele não está jogando e teoricamente... Já está se tratando. Ele tem que fazer um tratamento. Porque senão é um manter o jogador tratamento. que diz 14 Ele tem que iniciar 2019. sem dúvida. Não joga desde 14 de outubro. Tu vê? Falei. Vai para 2 meses. Direção apresentou números do balancete do terceiro trimestre, com a venda de Arthur superávit acumulado de janeiro a setembro, 69 milhões e 800 mil. Endividamento com bancos foi reduzido em 49 milhões de reais. O que se diz é que deve 30 o Grêmio para banco. Receita bruta até o final deste ano está estimada em 407 milhões de reais. Já o orçamento de 2019 prevê receitas de 307 milhões de reais e redução de 29 milhões no custo anual do futebol. Prestaram atenção? Menos receita e menos gasto no futebol. Hoje o Grêmio tem 88.600 sócios. Só que aqui, se o Grêmio vender o Everton, Cebolinha, só aí dá mais 150 milhões. sem dúvida. Clube, por que aparece 30 milhões ali ainda? Mas por que um clube se tem uma dívida administrável? Juros não tão altos. Investimento como tem de venda de jogadores, às vezes 1 ou 2 por ano. Não é
uma administração de Estado não consegue, né, ficar 0-0. Não consegue. Ninguém consegue. Né? O Grêmio não tem por que pagar os 30 milhões e ficar sem dinheiro, se descapitalizar. Desde que seja um empréstimo que possa pagar bem a médio e longo prazo. Não comprometa as finanças. Isso é ali na normal, frente eu quem considero negocia, normal. enfim. Considero normal. Abateu o que foi possível, mas permanece ainda com uma dívida. Porque se ele zerar, aí tu vai querer fazer um investimento e não entra a receita E aí não tem estimada, tu vai lá ter que buscar e te pagar mais juros ainda. Aí embreta o cara. É. O Flamengo tem 23 milhões de dívida. O Eduardo Bandeira me deu uma entrevista outro dia e disse 23 milhões a dívida. Bom, Comebol descarta a final da Libertadores no Brasil. Doha, no Catar, é a favorita. O Novereto brincou ontem com arma de fogo, né? Ofereceu Porto Alegre, tomou muita crítica. E hoje a CBF ofereceu o Maracanã. Quer dizer, não vai ser. Vai ser ou em Miami ou em Doha, né? Não vai ser nem... Vai ter, afinal? Ou não vai ter a final. Porque o Boca está na justiça. Quanto mais para longe, melhor. Outro regime, outro sistema. E o Abelão... Eu quero ver a torcida fazer essa bagunça lá nos Emirados Árabes. Aqui, lá sem bagunçar ainda aqui, vai dar confusão. Leva pra Coreia do Norte, aí não vai ter problema. Quero ver alguém bagunçar lá. E o Abelão pode ser o novo técnico do Santos. Interessa ao Santos porque o São Paulo já anunciou o André Jardine, está se fechando aí, todo mundo já tem técnico. O Atlético tem o Levir, o Fluminense agora com essa situação aí de cai, não cai, ganha ou não ganha a Sul-Americana, pode derrubar o Marcelo Oliveira. Eu acho que o Oliveira não fica para o Oliveira. Aí vai sobrar um cascudo. Os dois técnicos de Vasco e de Botafogo são principiantes, mas tem algum nome no Rio, Zé Ricardo e o Valentim. Já passaram por vários ali. O Fluminense que neste mês de novembro, em 7 jogos, não marcou um gol sequer. Exatamente. Esse é o retrospecto. Vai ter que marcar agora para não cair. E joga hoje à noite contra o Atlético Paranaense. Tem que ganhar de 2-0 para levar para os pênaltis. 2-0 para dar pênaltis. Está 7 jogos sem fazer nenhum gol. Nossa. Corinthians deve anunciar o Fábio Carille de volta. O Jair Ventura que vai sobrar no mercado, né? Vai sobrar o Jairzinho. O Ventura passou duas coisinhas ruins para ele ainda. Santos. Foi pro Santos, não deu. Santos e agora o Corinthians não deu. Vai dar uma O grande trabalho dele foi o Botafogo. Fazer uma reciclagem aí, um pouquinho mais de comando. Daqui a pouco vai dar uma de Cristóvão. Também. Ninguém nem lembra. Surgiu. Já voltamos. Muito bem. Olha aqui, Os bastidores são bons, hein? São bons. Nós começamos o programa falando do Renato que está indo embora e falando sobre a possibilidade do Roger não aceitar porque teria um outro projeto. O Roger disse que ainda não pensou sobre o futuro dele. Agora eu fiz uma outra pergunta para ele. Se ele, no futuro, pode englobar interesse em internar o Grêmio. E é o último ano da administração Romildo, né? Seria interessante voltar o Roger? Claro. Né? Vocês não quebraram os pratos? Acho que não. Eu acho que saíram numa boa, né? Não, o presidente não é de deixar sem uma possibilidade de recuperação. O presidente diversas vezes disse que se dependesse dele o Roger não sairia. Isso é verdade. Não, o presidente não demitiu ninguém. Ele não demitiu o Filipão, não demitiu o Roger. O presidente é um monstro. Tem gente que anda sem namorar por causa da fadiga, viu, Cassia Carpes? Do estresse. Mas tudo isso pode ser resolvido com a ajuda do Revigorex. Afinal, sexo é vida. E se você está cansado, sem ânimo, sem energia no teu dia e até para a tua relação de amor, tem que tomar Revigorex. Não deixe a sua vida passar em branco, sem ânimo, sem amor. O Revigorex pode te ajudar. Ele vai estimular o teu corpo, melhorando o humor, o tônus muscular e a energia diária. O casal que toma Revigorex cuida da saúde juntinho e aproveita o dia melhor, marcando um golaço na relação amorosa. Com um desempenho forte, ativo, viril. Quer essa força para o teu amor? Ligue 30 23 94 00. Repetindo, 30 23 94 00. Liga que eles vão registrar o teu número e retornar a ligação. Amanhã mesmo você já começa a tomar Revigorex. Faça como eu, para namorar bem, com mais desejo, mais amor, mais potência, alegria, disposição. Revigorex. Levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar promoção espetacular. Tem as bolsinhas aqui, ó, azulzinha e vermelhinha. Aí você escolhe. Necessaire. É necessaire, bolsinha.
Viva feliz com mais amor e vigor com Revigorex. 30239400. E Vigorex e o time dele ganhando, melhor ainda. Aí não falha Tu nunca. notou que o REC tá mais alegre nos últimos dias? tá. Acho que tá tomando, claro, bastante. Só vi um azulzinho ali, não tem vermelhinho também pra ti? Não, tá aqui os dois. Rocinha vermelhinha, azulzinho. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos sonhos, cabendo tudo no seu bolso. Casas de extrema qualidade, na Grande Porto Alegre, no litoral. Informações, pode ligar agora para o plantão 986317709. Fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário, desde 62, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC Materiais de Construção, reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133, fache.com.br. Cassiá, queima-roupa, sai ou não sai a final da Libertadores? Sai. Sai. Longe de Buenos Aires, mas sai. Eu acho que vai sair em Doha. Acho que sai, mas não deveria. Sai no Catar. E o Boca tá na justiça. Pois é, acho que sai, mas não deveria. Eu acho que a Boca está... Eu já dei uma sugestão hoje lá, Cassiá. Música de final de Libertadores. Canta João de Almeida Neto. Me chamam de Boca Brava. Até às 19. Valeu.